Olá, eu sou o Oblitar e hoje nós vamos dar sequência aí à nossa lista de vídeos sobre as trilhas de ordem paranormal, tá bom? Você que não tá acompanhando, saiba que aqui no canal a gente já tem muito conteúdo de ordem, principalmente agora sobre as trilhas, né? Tô trazendo conteúdo atualizado aí pra vocês no ano de 2025 para todas as trilhas de ordem paranormal, maravilha? E hoje o que nós vamos falar aqui é sobre a trilha do negociador da classe especialista, algo que é muito subestimado aí pela galera, mas eu acho que além de ser um ótimo suporte, também é muito divertido de se jogar, tá? Vamos lá então. Primeiro, claro, já deixa o like, se inscreva no canal e comenta aí o que você acha do negociador. Se puder, clica no botão Seja Membro, por apenas R$ 3 por mês você vira membro do canal, tem diversos benefícios e ainda nos ajuda demais. Muito obrigado a todos os membros, tá bom? Então, o que é o negociador, né? Vamos começar pelo conceito dessa trilha. Eu já adianto para vocês que ela é uma trilha de suporte, né? Não vai pegar o especialista negociador acreditando que você vai ser o combeiro de dano do grupo, porque essa não é a proposta da trilha, tá bom? Aqui a palavra que define essa trilha é diplomata. Ele é um verdadeiro cara que lida com as situações com palavras, né? Por isso que eu até brinco que o negociador, ele é tipo o cara do roleplay, porque a maioria das coisas ele vai, de fato, tentar resolver ali na conversa, tá? Então tenha isso em mente. Ele fala que, olha, você vai sempre utilizar ali da sua lábia, né, da conversa, tentando manipular as pessoas, ou até mesmo da intimidação, tentando ameaçá-las, né, por assim dizer. A ideia é essa, e ele ainda consegue utilizar a sua lábia tanto para prejudicar inimigos, mas também para ajudar aliados, o que é muito legal, e por isso que ele se encaixa, na minha opinião, nessa questão aí de suporte, tá? Porque ele consegue dar bônus para os aliados que são bem interessantes, como a gente vai ver. Primeira coisa, lá em 10% de Nex, você tem a habilidade de eloquência. Galera, essa habilidade, ela é um debuff aí dos aliados e que você tem que prestar atenção porque você vai focar em uma perícia, tá? Eu já vou explicar isso para vocês. Basicamente, você vai utilizar uma ação completa, o que inclui a sua ação de movimento e a sua ação padrão, mais um ponto de esforço por alvo em alcance curto. Então, existem 3 inimigos, você vai ter que gastar a sua ação completa e mais 3 PE para conseguir utilizar essa habilidade. Uma vez que você fez isso e definiu quais serão os alvos da sua eloquência, você vai escolher uma perícia, né, para ser o foco. Então, você vai utilizar diplomacia, enganação ou intimidação para falar. E aí, literalmente, você vai tentar desarmar os seus oponentes nesse sentido, né? Por quê? Porque você consegue aplicar neles a condição chamada fascinados. E essa condição, eu vou até mostrar para vocês aqui, ela é uma condição bem pesada, tá? Pra galera aí no Ordem Paranormal. A grande questão é o seguinte, vocês estão vendo que estão 3 perícias disponíveis. Na hora que você vai criar o personagem e definir qual perícia você vai ser treinada e tal, o que fica a minha recomendação aqui com relação a isso? De você escolher uma dessas 3 perícias, diplomacia, intimidação ou enganação, e focar muito bônus em uma só, tá? E não dividir entre os outros. Porque isso vai fazer com que você acabe perdendo bônus no eloquência. Por que isso é importante? Porque quando você está em combate, e sempre que você está em combate, o seu inimigo aí, né, ele é considerado como hostil a você, isso significa que ele vai ter mais 5 no bônus para resistir, né? Ele vai fazer um teste de vontade, então, oposto aí, tá, ao seu, à sua perícia, e ele vai poder resistir à eloquência ou não. Então, se sua perícia não for muito forte, né, não tiver vários bônus ali, você vai acabar na desvantagem e isso pode ser muito ruim, tá? Olha aí, a perícia a condição, né, do fascinado, que é o que você deixa aí os inimigos, faz com que eles tenham menos 2d20 em percepção e eles não podem fazer ação a não ser observar aquilo que os fascinou. Ou seja, você literalmente vai ficar falando com o seu inimigo e ele não vai conseguir fazer absolutamente nada, só prestando atenção no que você está falando. É uma condição muito poderosa, tá? Muito poderosa. Então é o seguinte, você pode utilizar
modificador de veste, modificador de acessório para acrescentar bônus na sua perícia de diplomacia, por exemplo, e ter ela aí como sua perícia principal, utilizando sempre a eloquência com diplomacia. Isso vai fazer com que o seu teste fique mais poderoso e você consiga superar a vontade dos inimigos, né, ajudando a fazer isso. O grande problema dessa habilidade é que você precisa, né, sempre gastar a sua ação padrão para continuar, sustentar ali a eloquência e manter os alvos fascinados em você, o que pode ser aí um grande problema, né? Ter que abrir mão da sua ação padrão para isso. E aí ele fala, olha, se ele passar no teste uma vez, ele está imune pelo resto do dia e você não consegue fazer esse teste novamente. É uma condição muito forte, mas ela também tem um preço muito alto, né? Fica aí a dica, então, para vocês. Em 40% de Nexus, você tem um discurso motivador. E aí sim é um buff agora aos seus aliados. Você basicamente vai gastar uma ação padrão e 4 pontos de esforço para inspirar os seus aliados com suas palavras. E você vai fazer com que eles ganhem um D20 nos seus testes de perícia até o final do combate. É um buff bem interessante, tá? É um buff bom, sim, não é um buff ruim, não. Por quê? Porque luta, pontaria são testes de perícia. E eles vão ganhar mais um D20, quer dizer que as chances aumentam bastante aí nos acertos e tudo mais, tá? Então é um buff bem interessante, além de você dar mais um D20 aí em testes de perícia de vontade, para eles resistirem a efeitos, por exemplo, entre outros, o que pode ser muito útil. E ele fala que em 65% de Nexus você pode dobrar, né, esse bônus, gastando 8 pontos de esforço, você consegue dar um buff para eles aí de 2d20 nos testes de perícia, o que, cara, é muito bom, tá? Parece que não, mas ajuda bastante, sim, na hora do vamos ver. Eu gosto muito desse buff. E depois nós temos aí em 65% o famoso Eu Conheço um Cara. Essa habilidade, eu já fui vítima dela em uma aventura e eu vou contar aqui, vou explicar para vocês. Basicamente, essa habilidade ela faz o seguinte, ela permite que o seu grupo se rearme, né, se reequipe, como se estivesse numa fase de preparação da missão. Quando você começa uma aventura de ordem, tem a preparação da missão, que é onde os personagens vão lá e se equipam, né? Você vai lá, pega armas, pega defesas, etc. Ou pega só itens investigativos, coisa do tipo, para batalha. Essa parada aqui, ela faz que você permita que seus companheiros eles se reequipem, fazendo essa fase de preparação da missão novamente. Então, como foi que isso aconteceu comigo? Eu ferrei meus jogadores, eu preparei uma aventura para ferrar eles no seguinte sentido. Era uma mesa comissionada, inclusive. A galera foi armada até os dentes, cara, preparada para invadir um exército, né? Preparada para invadir uma fortaleza. E aí chegou lá na cidadezinha, a missão ela era puramente investigativa. E como eles tinham levado só itens com armas, facas, essas coisas, tinham pouca serventinha para a investigação que eles iam fazer lá. Era uma aventura investigativa e o combate era bem secundário. Então eu fui quebrado nesse momento, por quê? Porque aí tinha um desses aí no time, né? Um desses negociadores aí no time, e ele utilizou Eu Sou um Cara, permitindo que todo mundo da equipe se reequipasse e trocassem todas aquelas armas, aqueles armamentos bélicos e tal, por itens investigativos, ou pelo menos pegassem, né, mais itens investigativos, o que acabou ajudando muito eles a conseguirem realizar a missão aí de um jeito mais fácil, com sucesso e tal. Então eu fui quebrado por essa habilidade, mas percebam que ela é muito situacional, né? Tipo, você raramente vai utilizar ela de fato de um jeito que vai trazer uma vantagem muito grande. Então eu entendo a galera que critica bastante essa habilidade aí, tá bom? Depois, lá em 99% de Next, você vai ter o Truque de Mestre. Basicamente ele fala o seguinte, olha, como você, negociador, passou a vida inteira aí manipulando as pessoas, com o Truque de Mestre você pode gastar 5 pontos de esforço para literalmente copiar uma habilidade do seu colega aí, uma habilidade que você tenha visto nos seus aliados durante aquele combate. Você vai dar uma de Kakashi, né, do Naruto lá, você vai usar o Sharingan e copiar uma das habilidades dos seus colegas. Cara, isso é muito interessante, né? Vai dizer que não é algo extremamente criativo e interessante de se fazer? Pô, demais, tá? Eu acho demais essa habilidade. Então, você viu lá, por exemplo, o seu aliado combatente utilizando o ataque especial. Você pode gastar 5 PE e copiar a habilidade dele de ataque especial.
Obviamente que o custo-benefício aí fica um pouco a desejar, mas é só um exemplo aqui para vocês entenderem o que essa habilidade pode fazer aí de fato. E ele até explica, olha, você pode ignorar os pré-requisitos que aquela habilidade tem, mas você vai gastar todos os custos dela, né? Então, se ela usa ação padrão, você vai ter que gastar sua ação padrão. Se ela gasta 20 PE, você vai gastar 20 PE. Se ela precisa de algum material para realizar aquela ação, você vai precisar daquele material também, tá? Então, ela copia a habilidade, mas você precisa de tudo que ela precisa para funcionar, com exceção, claro, dos pré-requisitos aí mais básicos da perícia em si. Essa eu nunca vi sendo utilizada na prática, mas eu acho que ela pode ter um efeito, né, bem interessante aí no jogo, de uma forma geral, enfim. É isso, eu quero muito saber o que você acha do negociador, comenta aí, deixe sua dica, tá, de negociador. Eu acho que ele é mais focado no buff pelas suas habilidades de 40% e 65% de Nex, e também ele pode ser um suporte interessante com a eloquência, né, porque como eu falei, essa condição de fascinado, ela é muito poderosa, tá? Deixa aí, comenta, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu!